E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreva, ative as notificações do sininho e dê o seu joinha. Se você já é inscrito, não se esqueça de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que o Espírito Santo possa atingir seus corações. Simbora para mais um vídeo? Hoje falando sobre vocação. E aí, você sabe qual o chamado de Deus para a sua vida? Você já fez um bom discernimento vocacional? A palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado, chamado de Deus. Na história da igreja nós vemos muitos santos que tiveram chamados fantásticos para a sua vida espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, teve o seu chamado com 14 anos de idade, se tornou-se uma grande santa, uma grande religiosa, consagrada e esposa de Cristo. Mas lembramos também que seus pais, Luís e Zélia, viveram um casamento santo. Então, quem tem um casamento santo, tem filhos e filhas que buscam a santidade em seu estado vocacional. A história de Santa Clara de Assis, que já era prometida em casamento, estava realmente vendo um namoro, mas aí acontece que ela tem um chamado exclusivo para seguir Jesus Cristo. E de fato é o que ela faz. Aos passos de Francisco, ao ver a história de Francisco, ela deixa tudo e segue os passos de Francisco e se torna uma das grandes santas da igreja, padroeira das comunicações. São Francisco de Assis também um outro grande santo, que tinha todos os bens do mundo, tinha a mulher que queria aos seus pés, mas aí ele resolveu um dia ouvir a voz de Deus através daquele leproso e pôde experimentar a grandeza deste amor misericordioso de Deus e de viver o seu chamado. E assim temos muitos outros santos, Santa Rita de Cássia, que viveu o seu matrimônio, mas queria algo maior, algo mais alto, e se tornou-se uma grande religiosa e consagrada a Deus. Os próprios apóstolos de Jesus, que deixaram tudo e o seguiram, foi o próprio Cristo que disse: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Aqui tem uma coisa muito importante: vocação não é os outros que escolhem, é Deus que chama, é Deus que escolhe. Às vezes pode acontecer que uma pessoa olha para você e diz assim: olha, você tem cara de freira, eu acho que você deveria entrar num convento. Mas deixa que seu coração tem um chamado especial que só Deus é quem sabe. Às vezes aquele rapaz que prega bem, aquele rapaz que gosta de ouvir a palavra, que gosta de pregações, que vai à missa, muitas pessoas chegam e dizem: olha, você devia ser padre. Mas na verdade aquele rapaz, o chamado dele pode ser outro, pode ser uma vida de matrimônio, ou pode ser vice-versa. Pode ser que ele esteja buscando num relacionamento uma fuga, especialmente porque ele não conseguiu ainda descobrir seu chamado. Há muitas meninas que estão namorando achando que encontraram o José da vida delas. Há muitos homens que namoram que acham que encontraram a Maria da vida deles, mas muitas vezes estão fugindo do chamado que Deus lhes colocou. Então muito cuidado para você não atrapalhar sua vocação com o que os outros querem de você. Cuidado com as armadilhas de Satanás, que vêm de diversas maneiras. Às vezes as pessoas colocam na nossa cabeça vocação que não existe. Satanás sabe que a vocação bem-sucedida vai salvar almas. Então, vocação acertada, vida feliz. Vocação errada, quebra o nariz. Quebra nariz, quebra a cara, quebra corpo, quebra coração, quebra alma, quebra o chamado de Deus na tua vida. Você só vai ser feliz correspondendo ao chamado de Deus. Mas e se eu não corresponder a esse chamado, o que é que acontece? Deus continuará a te chamar até a tua morte. Porém, se você não responder, você não será completamente realizado naquilo que Deus projetou para a tua vida. Nós vemos isso na Sagrada Escritura, na história de Abraão, por exemplo, que deixa sua terra para ir uma terra que Deus prometera. E de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio 12 filhos. E desses 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que foi a promessa de Deus para nós, trazendo-nos o Salvador. Então é preciso entender que as promessas do Senhor se cumprem. A vocação é para fazer você feliz. A vocação é para que você possa realizar um projeto de Deus para o amor e para a santidade. Mas eu sou solteiro e ainda não descobri minha vocação. O que fazer? Bem, há algumas pessoas que desejam exatamente viver como solteiros para poder cuidar de seus pais, para poder viver mais a vida de igreja, para poder se profissionalizar melhor. Não há nada de errado disso. Porém, nós sabemos que os 3 estados de vida na igreja é a vida consagrada, a vida religiosa, não é? E a vida matrimonial e sacerdotal. Então, muitas e muitas vezes, podemos até mesmo achar que por não termos essa vocação ainda bem discernida e decidida, estamos frustrados a viver uma vida realmente cheia de atropelos. E na verdade é isso mesmo. Há muitos jovens que namoram, mas não era para namorar, é para se consagrar à vida consagrada. Há muitos consagrados que era para namorar e está vivendo a vida consagrada. Há muitos casados que não era para casar, erraram a vocação,
poderiam ser bons sacerdotes, boas religiosas e infelizmente por um erro vocacional acabaram tropeçando. Aqui vou dar algumas pistas para que você possa realmente entender sua vocação. Primeiro, discernimento vocacional. Ter um bom diretor espiritual que te acompanhe, conhecer novas comunidades, fazer encontros vocacionais para que você possa se descobrir. Se você tem a vocação ao matrimônio, conhecer bem aquela pessoa que você está namorando, os sonhos, os projetos. E lembre-se, a outra pessoa tem que levar você para a felicidade e tem que levar para toda a felicidade que Deus projetou para você. Ou seja, Deus é amor, então tem que levar primeiro aos mandamentos de Deus. Se é uma pessoa que usa seu corpo, que usa apenas de sexualidade no seu namoro, pode ser que no casamento ele seja infiel ou ela seja infiel. Porque se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, não poderemos ser nas grandes. Se você tem um chamado à vida religiosa, conheça a história dos santos. Tenha uma intimidade com Deus. Tenha uma vida de oração. Se você tem um chamado ao sacerdócio, conheça a história do Padre Pio, de São João Maria Vianney e tantos outros santos sacerdotes que puderam experimentar a grandeza do céu. São João Paulo II, por exemplo, namorou, teve um namoro, mas viu que não era aquilo e acabou se tornando padre e depois bispo e papa da igreja. E grande papa tivemos o Papa João Paulo II, o Papa dos jovens, o Papa das famílias. Por quê? Porque atendeu o chamado de Deus. Mas talvez você me diga, não, mas eu queria casar. Mas se você casa apenas por hormônio, hormônio e demônio é muito comparável. Porque se você apenas quer alguém para viver a sexualidade e não viver o amor, você vai se frustrar. Cuidado, o inimigo pode usar realmente você para desviar alguém de uma vocação bem santa. Por exemplo, você tem grupos de amigos, você tem o WhatsApp, você tem o Facebook que hoje estão cheios de gente que quer desviar você para o caminho da perdição, do pecado, da balada, das festas, das farras, da curtição. Mas quando se fala de igreja, quando se fala da palavra, muitos não querem. Muitos colocam desculpas e até mesmo não querem ouvir o chamado de Deus. Até quando você vai deixar Deus esperando você? Santa Faustina Kowalska, por exemplo, ela recebeu um chamado dentro de uma festa. Jesus chamou ela lá. Claro, não é essas festas de hoje, mas ela recebeu aquele chamado ali. E desde criança Deus já a chamava. Mas realmente ela não pôde mais resistir e se entregou ao Senhor. Nós vemos tantos exemplos de santos que puderam experimentar a grandeza de um chamado. Muitos também que casaram e foram santos, como por exemplo Jacó, que casou e foi santo. Também nós temos outros exemplos, o próprio exemplo de Nossa Senhora e São José, que viveram um casamento santo e trouxeram essa graça para nós, que foi o Salvador, Jesus Cristo. Sim, José e Maria viveram um namoro santo, viveram um casamento santo, um namoro casto e puderam experimentar a Sagrada Família, onde Jesus e Maria e José se tornaram para nós os ícones de referência e que puderam ser para nós realmente modelos. Então, se você quer realmente ser feliz, acerte sua vocação. Cuidado, não é as pessoas que decidem por você, é você que tem que decidir bem sua vocação. Aqui vou deixando os últimos recados para você. Você precisa realmente encontrar sua vocação. Primeiro passo, reze. Fuja dos ambientes que estão tirando você da sua verdadeira vocação. Tome cuidado, o mundo pode te seduzir e te roubar de Deus. Muito cuidado com o que o mundo te apresenta como falsa felicidade. A verdadeira felicidade está naquele que encontra bem e vive bem a sua vocação. Deus abençoe você poderosamente. Tamo junto, conectados no céu.